Irmãos, nesta noite nós vamos olhar para este capítulo 26 todo, e ele tem aí 35 versos, então nós não vamos lê-lo agora, nós vamos ler à medida em que a gente vai pontuando aquilo que nós vamos expondo. Então nós faremos a leitura à medida em que nós vamos expor o texto de Gênesis capítulo 26. Vamos orar novamente, pedindo que Deus fale conosco. Deus, nos dê a graça de ouvir de fato a Tua voz, sermos alimentados pela Tua palavra, trabalhe nos nossos corações para que aquilo que nós aprendermos, aquilo que vem da Tua palavra, possa de fato frutificar em nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, e o título para este capítulo 26, que eu gostaria que nós olhássemos, é uma expressão muito famosa, né? Que a gente costuma dizer, tal pai, tal filho. Tal pai, tal filho. É sobre isso que nós vamos olhar no capítulo 26. A ideia de continuidades é muito comum. É comum em livros, onde sai um livro, depois sai volume 2, volume 3. É comum nas produções cinematográficas. É normal você ver séries de filmes. Para aqueles mais antigos aí vão se lembrar, Rock 1, Rock 2, Rock 3. Eu acho que foi até o 6, alguma coisa assim, não lembro exato. E várias séries assim que vão se desenrolando na continuidade da história. De certa forma, a vida de Isaac é um desdobrar desta continuidade. É um desdobrar da história de Abraão. Aliás, o capítulo 26 vem exatamente para fazer essa comparação. Você vai ver remetendo a Abraão, que é o pai de Isaac, algumas vezes aqui neste capítulo. E a história se repete. Coisas que aconteceram com Abraão agora vão acontecer com Isaac. Por isso que é tal pai, tal filho. E aí o que é que nós vemos neste tal pai e tal filho? Primeira coisa é que, tal como o pai, nós vemos Isaac falhando ao passar por provas, mesmo debaixo da mesma aliança. Falhando ao passar por provas semelhantes, mesmo debaixo da mesma aliança. Olha comigo do verso 1 ao verso 14. Começa dizendo assim, sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus estatutos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse, é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher. Para que dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse, é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaac, porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque, que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo, qualquer que tocar este homem, ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Tal pai, tal filho, falhando ao passar por provas semelhantes,
mesmo debaixo da mesma aliança. Isaac vai passar por provação, assim como o pai dele passou. Lembra que aqui Abraão já havia falecido. O pai já não está com ele, o pai já não caminha lado a lado com ele. Agora são as experiências que o Isaac terá que passar. O Isaac terá que vivenciar a sua vida de dependência a Deus. Aquilo que ele foi formado durante tantos anos pelo seu pai, agora vai ser colocado em prova. E as provas pelos quais ele vai passar são muito semelhantes ao que o seu pai havia passado. Aliás, a semelhança entre os dois é gigantesca. Você lembra que tanto Abraão quanto Isaac casaram com mulheres que eram estéril. Ambos passaram pela provação, pela experiência de ter dificuldade para ter filhos sendo gerados, embora havia promessa de Deus de que haveria filhos sendo dado. Mas aqui o texto traz para nós uma prova, e ele remete ao tempo de Abraão, que é a prova da fome. O verso começa dizendo, sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão. Foi uma fome, igual aconteceu lá no capítulo de número 12 e 13 de Gênesis. Quando Abraão chega na terra prometida, Abraão se depara com um cenário de crise econômica, um cenário onde não havia colheita daquilo que tinha sido plantado, um cenário onde a fome estava se espalhando no território, e Abraão tem a fé provada. Isaac também tem a fé provada. Muito tempo depois, muitas provas de Deus se dando. Eu vou tirar esse microfone. Som. Então, muita ação de Deus, melhor dizendo, já tinha acontecido de várias formas, muita experiência do cuidado de Deus sobre o povo já tinha se dado na vida de Abraão, e agora Isaac passa pela dificuldade de enfrentar uma fome. E o que tem a ver com essa dificuldade de enfrentar uma fome? É porque a tentativa no meio de uma crise como essa é sair da terra prometida. E é isso que Isaac vai fazer. Isaac vai para a região de Gerar, para a terra dos filisteus, mas essa não é a decisão última dele, ele está só passando por aí. Ele tem como objetivo ir lá para o Egito. Ele vai seguir os passos que o pai fez. Quando teve fome, o pai quis ir para o Egito, e o pai chegou até o Egito e fez coisas terríveis. Deus aparece para Isaac e impede ele de ir ao Egito. Olha lá o verso de número 2. Apareceu o Senhor e lhe disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Então essa é uma prova que acontece tanto para o pai quanto para o filho, em períodos diferentes da história. Isaac precisa, então, ver se ele vai obedecer à ordem de Deus, ou se ele vai buscar segurança no lugar mais fácil. O Egito, nas Escrituras, via de regra, é apresentado como um lugar de facilmente suster aquilo que o povo precisa. Afinal de contas, ele tem lá o Nilo. E o Nilo, devido às suas cheias, e quando ele baixa, você tinha uma região muito fértil em volta do Nilo. Então era um lugar propício a achar alimento. Era um lugar propício a passar pela crise sem ter grandes tragédias. Mas não para aquele que é do filho da aliança. Ele não pode ir ao Egito. E aliás, quem está lendo esse texto é o povo que saiu escravo do Egito. Os primeiros leitores de Gênesis estão vendo o quanto que Isaac foi provado a querer ir para o Egito. E eles estão dizendo, ei, nós precisamos ficar na terra prometida. Os nossos antepassados, Deus falou para eles ficarem. Embora a nação de Israel, você sabe, que o tempo todo dizia, vamos voltar para o Egito. Lá nós tínhamos pelo menos túmulo. Então, tal como o pai, falhando ao passar por provas semelhantes, mesmo debaixo da mesma aliança. Vem uma fome na terra, e a prova é, ele vai ficar na terra, ou ele vai descer ao Egito. E olha que Deus diz para Isaac, de uma aliança que ele tem. O verso de número 2, Deus dá ordem para ficar na terra. O verso 3, ele começa a explicar, dizendo que ele estaria com Isaac, que Deus iria abençoar Isaac, Deus iria abençoar a descendência de Isaac. O que você encontra aqui é a aliança que Deus fez. O nosso Deus é um Deus de aliança. Ele trabalha desta forma.
E ele fez a aliança com Abraão, dizendo: Abraão, sai da sua terra, eu vou te dar uma nova terra, eu vou te dar uma descendência, eu vou abençoar você, vou fazer você próspero e vou abençoar o mundo através de um descendente seu. Abraão morre e tem o filho dele. E Deus vai fazer aliança com o filho dele, da mesma forma. É a mesma aliança, é as mesmas promessas. E Deus está dizendo para Isaac: Isaac, eu serei o Deus de você, eu serei o Deus da sua descendência, eu vou dar a você a terra, eu vou dar a você e a sua descendência as coisas, mas você não pode descer ao Egito. Perceba o quanto que eu e você precisamos ter essa consciência, irmãos, de que nós vivemos debaixo de aliança que Deus estabelece muito tempo atrás. Aliás, nós, o povo de Deus, vivemos debaixo da aliança feita ainda na eternidade, no sentido de antes de criar um mundo, quando Deus Pai e Deus Filhos entram em aliança para nos salvar. É dentro desse conceito, debaixo dessa aliança, que nós somos apresentados no decorrer da nossa jornada a esta informação de que Deus tem uma aliança. É a primeira vez que você encontra, eu não estou dizendo que foi a primeira vez que Deus falou, a Bíblia não fala se é a primeira vez que ele falou, mas é o primeiro registro de Deus falando com Isaac. Deus já tinha até falado com Rebeca registrado, mas Deus ainda não tinha registrado para nós aqui, Deus falando com Isaac. Isaac quer fugir, quer sair, quer ir em busca de atalho. Deus chega, aparece em sonho ou em visão e diz para Isaac: eu sou o Deus de teu pai. Eu sou o Deus da aliança, eu sou o Deus de quem você tanto ouviu, eu sou o Deus que fez com que o seu pai saísse de lá, e eu tenho aliança com você. Não vai para o Egito, não vai para o Egito. Mas como que Isaac vai reagir a isso? Isaac não vai, olha o verso 6. Isaac, pois, ficou em Gerar. Você diz: pastor, por que você deu como título, falhando ao passar por provas semelhantes, mesmo debaixo da mesma aliança? Ele não falhou, ele não foi. Mas não termina aí, né? O verso seguinte, ele vai ficar em Gerar. Mas o que ele vai fazer? E aí que ele falha. Olha o verso 7. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã. Ele não vai ao Egito, ele confia em Deus. Ele está debaixo da aliança, mas ele não está confiando que Deus vai preservar plenamente. Quando pergunta: quem é essa mulher? Ele vai dizer: é minha irmã. Tal pai, tal filho, cometendo os mesmos erros, falhando debaixo da mesma aliança. Abraão também estava debaixo da aliança, Abraão também estava debaixo das promessas, Abraão também embarcou na promessa, mas Abraão também falhou. Abraão falou que Sara era irmã dele. Isaac faz a mesma coisa. Parece uma história repetida, não parece? Aliás, Abraão tinha feito 2 vezes isso aqui: mentir sobre a identidade da esposa, omitir sobre a identidade da esposa. E a razão pelo qual os dois fizeram isso é igual. Ambos tinham sido casados com mulheres muito bonitas. Sara era bonita e também Rebeca. Isaac disse: sabe de uma coisa? Quando eles verem a beleza dela, eles vão me matar para ficar com ela. E aí você vê Isaac reproduzindo exatamente o comportamento dos pais. A próxima geração, muitas vezes, está reproduzindo exatamente os nossos erros. É isso que Isaac está fazendo. Isaac não está conseguindo ser tão diferente de quem o pai dele era. Isaac pensou em si. Isaac não pensou na sua esposa. Isaac não pensou nas consequências que aquele ato dele poderia causar. Isaac simplesmente segue por um caminho que era normal dentro dos laços familiares. O caminho de enganar os outros para levar vantagem. E qual que é a próxima história? Depois dessa aqui que nós estamos vendo hoje. A triste história de Isaac sendo enganado por Jacó. Essa mentalidade, essa forma de viver enganando os outros, era algo muito forte
dentro da família patriarcal de Abraão. Abraão cometeu um erro, mentiu, enganou. Isaac cometeu um erro e a próxima geração também vai cometer, Jacó. E cada vez mais intenso. O de Jacó vai ser enganar o próprio pai. Irmãos, eu gostaria que você pensasse sobre quem você é. E você com certeza é alguém que foi criado dentro de família. E que joia! Deus fez para ser assim. Mas nenhuma família é perfeita. Nenhuma família pós-queda não consegue transmitir plenamente aquilo que Deus mandou fazer. E é possível que você tenha ao longo do tempo acumulado práticas na sua vida que são maus hábitos, que na verdade são pecados. Talvez você dizer porque eu aprendi assim, porque eu vi meus pais fazendo assim. Isso é pecado, isso é transgressão da lei de Deus. Eu e você somos chamados a romper com esse ciclo de erros dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Isaac era para ter rompido com esse mau testemunho do pai. Ele ouviu de Abraão as histórias, ele viu que Deus abençoou Abraão, foi criado, mas ele está tão parecido com o pai, tal filho. Eu gostaria que você pensasse, levasse muito a sério isso. Porque você e eu acostumamos com o nosso jeito. Acostumamos com a nossa personalidade, dizemos, sabe por quê? Porque eu fui criado num ambiente assim. E eu não estou dizendo que não influencia, claro que influencia. Por isso que Isaac está assim. Mas eu e você precisamos romper com isso. Isso aqui não é maldição hereditária. Não é que tem que ir numa oração forte. Porque será que tem alguma coisa na minha família que prende a gente? Não. O que tem são maus hábitos sendo passados. É isso que tem. E é por isso que o ponto das Escrituras é ensina a próxima geração. Eles estão vendo, eles estão ouvindo, eles precisam aprender. Olha que Abraão, tanto Abraão quanto Isaac, possuíam evidências do cuidado de Deus. Olha o que acontece quando Abimeleque descobre a mentira. Olha lá o verso de número 8. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, muito tempo, hein? Não foi que no outro dia ele percebeu, teve muito tempo vivendo lá, enganando, levando vantagem, está tudo ok, está nada. Abimeleque, rei dos filisteus, olhando para a janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse, é evidente que ela é tua esposa, como pois disseste a minha irmã? E aí Isaac vai explicar, é porque eu fiquei com medo de morrer e tal. Você diz, rapaz, Abimeleque descobriu. E Abimeleque é um título, não é necessariamente o mesmo Abimeleque da história com Abraão, mas Abimeleque é o meu pai é rei. Provavelmente assim como existiu o título Faraó, entre os filisteus existiu o título Abimeleque. E agora provavelmente era um filho daquele, ou até mesmo um neto, e ele está vivenciando uma realidade dessa, e ele está dizendo, ei, eu descobri, cara, o jeito que você trata ela não é sua irmã, coisa nenhuma, ela é sua esposa, e aí o que você espera? Diz, pronto, acabou tudo, não é esse o medo dele? E agora que o rei ainda foi enganado, sabe o que Abimeleque faz? Abimeleque dá ordens, dizendo, ninguém toca nessa mulher, ninguém chega perto deles, ninguém atrapalhe, ninguém se envolva, ninguém se torne pedra de tropeço para eles. Sabe o que Deus está fazendo? Abimeleque está protegendo ainda mais Isaac, está protegendo ainda mais Rebeca. Olha a provisão de Deus, isso aqui é um tapa na cara de Isaac, dizendo, Isaac, você está com medo? Você está querendo se preservar, não confiando que eu vou preservar você? Olha o que Deus faz. Deus traz o Abimeleque para descobrir tudo, e em vez de ficar irado, matar, não, ele simplesmente põe gente para proteger. E manda abençoar ainda. Isaac fica rico ainda na história. É Deus dizendo para Isaac, eu disse que eu ia prover para você. Eu e você não precisamos viver temerosos. Não precisamos viver pensando em nós a tal ponto de nós quebrarmos com a lei de Deus. O Deus que nos colocou dentro de uma aliança, Ele nunca vai exigir de você algo em que Ele vai te abandonar.
E se você está dentro da aliança, obedecendo os preceitos da aliança, ele vai fazer tudo o que precisa ser feito. Mas Isaac não confiou nisso. Assim como Abraão. Tal pai, tal filho. Tal pai, tal filho falharam ao passar por provas semelhantes, mesmo debaixo da mesma aliança. Mas eu quero olhar com você a segunda lição. Aprendendo a viver como peregrino, sem perder a fé daquilo que Deus fará. Olha comigo a partir do verso 14. Mesmo Isaac tendo fracassado, não tendo obedecido completamente, ele não foi ao Egito, ele não foi, mas ele mentiu. Mesmo assim, Deus o prosperou, porque a aliança de Deus é incondicional nesse sentido. Olha o verso 14. Possuía ovelhas, bois e grandes números de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Vamos ler agora? E por isso, entoalho a todos os poços que os servos de seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu o mesmo nome que já seu pai lhe havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa deste contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como que por este não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Beceba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Tal como o pai, aprendendo a viver como peregrino, sem perder a fé daquilo que Deus fará. Quando você vê Isaque prosperando lá naquela terra, você diz: está tudo certo, porque Deus diz para ele não sair, não ir para o Egito, Deus diz para ele ficar no lugar que Deus mandasse, e agora Deus está prosperando. Você até pensa: será que pronto, Isaque achou a terra para viver para todo sempre? Deus enfim vai dar uma terra para ele. E a mesma prosperidade que Deus dá, vai despertar no coração dos filisteus uma certa inveja. Isaque agora é forçado a sair, a peregrinar, não a sair da terra prometida como um todo, mas não ficar mais diante da terra dos filisteus. O que Deus está fazendo aqui com Isaque? Aquilo que Deus fez com Abraão, ensinando ele de que ele é apenas um peregrino sobre a terra. Abraão nunca teve uma terra última para chamar de si, a não ser a capela de Macpela, onde ele foi sepultado. A herança final de Abraão foi apenas um lugar para ser sepultado. Durante todo o tempo ele peregrinou, colocando o pé em cada uma das regiões da terra. Ficava um tempo aqui, ia para o outro, ia para o outro, ia para o outro. E Deus está dizendo: eu vou dar a tua descendência. E o texto termina dizendo que ele entendeu que ele era um peregrino, aguardando a cidade que Deus daria. Isaque tem que aprender a mesma lição. Deus não vai deixá-lo viver próspero o tempo todo em Gerar. Deus vai fazer com que ele precise sair daí e fazer o caminho do seu pai. E é interessante que é isso que ele vai fazer ao ato de peregrinar. Ele reabre os poços de Abraão. Se você olhar comigo no verso de número
18, vai dizer, ó, e tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. E aí vai dar o nome, olha o finalzinho do verso 18. E lhes deu, vamos ler? Os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Isso é a ideia de continuidade da geração anterior. O que Isaque está relembrando é aquilo que Deus prometeu a Abraão. Ele está vivendo a fé de Abraão. Que bom, irmãos, que nós não apenas aprendemos os erros dos nossos pais. Nós também aprendemos a fé que os nossos pais tiveram. Nós também aprendemos o que é peregrinar neste mundo. Isaque faz questão de colocar o mesmo nome, dizendo é o mesmo poço, embora agora ele já está entulhado de coisas. E ele vai desenterrando, poço por poço, e vai tendo contenda, e ele tem que mudar para outra região, e vai andando, achando um poço, e alguém acha, diz, achamos água. Aí vem o filisteu e diz, não, é nossa isso aqui. Aí tem que ir atrás de mais um, e com isso ele está peregrinando. Ele está percebendo que ele é apenas um forasteiro na terra da aliança. Deus quer nos ensinar de que eu e você, que estamos debaixo da aliança de Deus, nós somos apenas forasteiros também por este mundo. Tal como os nossos pais, nós aguardamos a Jerusalém celestial, que à luz de Hebreus é a cidade que Deus tem preparado para os filhos dele. Irmãos, perceba que no meio dessa jornada de peregrinação, de ter que mudar de cada lugar, olha quando ele acha o último poço lá, olha o verso 22. Partindo dali, vamos ler? Cavou ainda. Porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Percebe? Ele não quer mais ir para o Egito, ele está achando um poço. Tem que ser na terra, não pode ser fora. E agora achou um, ele diz, nós vamos prosperar aqui, porque Deus tem aliança para nós. E aí o texto vai dizer que naquela mesma noite, apareceu o Senhor. Deus aparece de novo para Isaque. Deus apareceu quando diz, não vai ao Egito, e a série de coisas se deram na vida de Isaque. E Deus aparece de novo. Isaque aprendeu a peregrinar sem perder a fé na terra prometida. Que isso que é difícil. No meio da adversidade e da dificuldade, às vezes a gente até tem sensação mesmo de que a gente não é daqui. Mas às vezes a gente perde a fé de onde nós somos. Isaque entendeu que ele não tem residência fixa, mas ele entendeu que Deus daria a descendência dele. E ele continua crendo. Ele continua crendo. E ele faz aquilo que o pai fez. Olha o verso 24. Verso 25, melhor dizendo. Então levantou ali um altar. Quantos altares Abraão não fez na terra prometida? Isaque está fazendo. Não tem alegria maior para um pai, para uma mãe, para um avô, uma avó, ver a próxima geração, os filhos dele, ou os filhos dos filhos, construindo altar diante do Senhor, no sentido de adorar o Senhor. O altar é a nossa própria vida, Deus habita em nós. Cultuar o Senhor, essa é a ideia. Isaque está cultuando, assim como seu pai fez. Tal pai, tal filho. Tal pai, tal filho. Fracassaram, mas tal pai, tal filho aprenderam que é peregrinar, olhando para aquele que é o autor da fé. E a minha pergunta é, você tem mantido a fé que você aprendeu, a fé bíblica verdadeira? Lembra, há coisas de pais e mães que você precisa de fato abandonar. Jesus disse, aquele que ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Porque tem muitas pessoas que dizem assim, sabe de uma coisa, eu nunca vou me decidir por essa crença que prega, por causa do meu papai e da minha mamãe, porque eles são de outra religião, e eu sei que eles estão errados, eu sei que essa é a religião correta, aquilo que Deus disse na palavra, mas eu não vou desagradá-lo. Não, você deve sim romper com tradições familiares para agradar a Deus.
E você que foi criado dentro de uma tradição de pessoas que te ensinaram a palavra, que coisa linda, que vantagem que você tem. Tal pai, tal filho é muito forte, tanto nas semelhanças, tanto nas virtudes, melhor dizendo, quanto nos defeitos. Às vezes eu brinco com a Esté assim, você aprendeu isso com quem? Eu falo, com você. Quando é coisa errada, né? Quando é coisa certa, diz com a mamãe. Embora pareça até uma piada, ou às vezes uma provocação dela, mas na verdade é muito isso mesmo. Está igualzinho. Tal pai, tal filho. Isaac está passando pelas experiências dele, porque as experiências do pai não é suficiente, nós precisamos passar. Mas a terceira e última lição, atendendo o chamado de ser bênção para os descrentes, enquanto peregrina. Tal pai, tal filho, aprenderam isso. Abraão foi chamado para ser bênção das nações, e ele abençoou muitos. Isaac vai aprender a mesma coisa. Olha o que acontece a partir do verso 26. Verso 26. De Gerar, foram ter com ele Abimeleque, o seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaac, por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsaste do vosso meio. Percebe, passou um tempo, Isaac achou água, Isaac prosperou em outro lugar, e eles vão lá atrás de Isaac. Aí Isaac diz, o que vocês estão fazendo atrás de mim? Vocês me odiaram, vocês me expulsaram, por que vocês estão aqui? E eles responderam, vamos ler? Vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Irmãos, Isaac está diante de uma situação forte. Ele está agora diante daqueles que de fato o recebeu muito bem no início. Mas se tem uma coisa que as pessoas são fáceis de fazer, não é ajudar o outro na dificuldade. Muitos até fazem. Mas difícil é se alegrar quando o outro prospera. A inveja toma conta do coração. E isso aconteceu lá. E diante desse crescimento de Isaac, eles passaram a perseguir Isaac. Você viu, ele foi expulso, ele teve que mudar. Pensa o quanto que é difícil mudar. Sair de um lugar, você está acostumado. Tem que pegar as tendas, e lá ainda ele tem que sair andando, peregrinando com as suas tendas. Ele abre o poço e aí vem gente dizendo, não pode isso aqui, ele tem que mudar. Foi duro, dolorido, sofrido. Como ele vai responder a eles agora? Interessante que ele chegou a dizer para Isaac assim, olha lá, curioso, olha o verso de número 29. Depois disse, nós vimos que o Senhor abençoou você. Olha lá o versículo 28. Ó. Jura que não nos farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos? Somente o bem, e te deixamos ir em paz. Será que foi isso mesmo? Vai para Isaac, você está de brincadeira, vocês só fizeram o bem comigo? Deixa eu contar para você o que o seu pessoal fez. Deixa eu contar para você o que eu passei. Eu comi o pão que o diabo amassou, né? Você está de brincadeira falar que só fez o bem. Curioso que Isaac não responde, é isso. Isaac não age como eu agiria e talvez como você agiria. Isaac está dentro do projeto da aliança. E qual que é o projeto da aliança? A sua descendência vai abençoar o mundo. Você e a sua descendência abençoará o mundo. Isaac não vive para si próprio. Isaac vive para a glória de Deus. Isaac entendeu isso, entendeu a função dele da aliança. E olha a resposta dele a esses que tanto o afligiu. Verso 30, então Isaac lhes deu um banquete, e comeram e beberam, levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac o despediu, e eles se foram em paz. Neste mesmo dia, vieram os servos de Isaac, dando-lhes notícias do poço que tinha cavado. E lhe disseram, achamos água, Isaac. Depois que Isaac age de forma benevolente, chega a notícia, achamos água, Isaac.
Irmãos, Isaac está agindo de acordo com a fé dele. Isso é muito difícil nos nossos dias, porque o mundo nos odeia, porque o mundo nos agride, o mundo é grosseiro conosco. E sabe o que muitas vezes nós fazemos? Respondemos na mesma linguagem, na mesma forma. Nós somos chamados para pagar aquele que faz o mal, nós somos chamados a pagar o mal com o bem. Percebe? É totalmente anticultural isso, mas é isso que Deus nos chamou. E nesses dias tão difíceis que nós vivemos, quantas vezes nós, povo de Deus, queremos lutar com as armas do mundo contra o mundo. Nós lutamos contra o mundo, mas nós lutamos com as armas do Senhor. E nesse ponto, o cristianismo sempre sai perdendo, entre aspas. No sentido de que, se um lugar, por exemplo, ele é colonizado por um povo cristão, o que eles vão fazer? Se o cristianismo domina uma determinada região, eles vão dar liberdade de culto para todo mundo. Você pode adorar quem você quiser, pode adorar o Deus que você quiser. Você não quer adorar ninguém, não tem problema, não adore ninguém. Vai desenvolver a ciência, como aconteceu, e tantas coisas. Aí aquilo que eles criaram de bom, lá na frente vai se voltar contra. A liberdade religiosa, de repente um grupo religioso avança e quer fechar, perseguir os cristãos. Qual é a diferença do cristianismo e dos árabes? Uma delas, dos muçulmanos, uma delas é esta. O muçulmano impõe pela força, enquanto o cristianismo prega o evangelho. E talvez você diz, não seria melhor a gente então usar da mesma forma como eles? Não. Nós somos chamados a agir de forma diferente. Ao ponto de Jesus dizer assim, aquele que for levado, vai. Aquele que for entregue, vai. Esse é o nosso chamado, é isso que Isaac está fazendo. Isaac não está respondendo a Abimeleque, de acordo com aquilo que Abimeleque fez a ele. Porque Isaac entendeu que ele é chamado para ser bênção no mundo. Mas pensa você, se Isaac tivesse brigado pelo primeiro poço que tentaram tomar dele. Não, é de Abraão, é meu, e briga para lá, e briga para cá, e pega a espada, e luta, e mata. Não é para isso. Não é esse o espírito do povo. Isaac levanta e vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro. E todo mundo diz, esse cara é abençoado, ele se volta e abençoa. Eu e você somos chamados a sermos bênção no mundo. Isso que Isaac faz aqui, é o prelúdio daquilo que o grande descendente de Abraão vai fazer. O grande descendente de Abraão e de Isaac é Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro descendente. E o que ele vai fazer? Abençoar todos aqueles que estão no mundo, no sentido de trazer graça comum, e no sentido de salvar aqueles que o Pai havia escolhido. Ele é luz para os gentios, bênção para todas as nações. Um vislumbre da bênção, os filisteus começam a ter, porque estão diante de um Isaac que é diferente. Eles chegam tremendo de medo, o que Isaac pode fazer com eles. E o que Isaac pode fazer é abençoá-los. Eu e você estamos num mundo, eu e você somos provados, tal como Isaac. Tal como Isaac, eu e você precisamos responder. Quantas vezes nós vamos cometer falhas como de Isaac, você está nessa noite sendo exortado a mudar isso. Mas tal como Isaac, você vai ver Deus cuidando. Tal como Isaac, você precisa aprender que você está peregrinando. Por isso Deus faz isso, Deus incomoda. Deus levanta os filisteus para fazer com que Isaac levante as suas tendas e vá para um outro lugar. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua história. Mas Deus vai muitas vezes levantar pessoas para ser pedra no seu calcanhar. Para que você lembre que você não pertence a este mundo. Se nós tivéssemos talvez a saúde sempre perfeita, sempre conta bancária alta, tudo bem, talvez nós estaríamos como o pessoal do Salmo 73, esquecendo de quem Deus é. Daí a soberba que os envolve. Deus precisa mostrar para nós que por mais bom que seja, mais agradável que seja esse mundo, há algo melhor. E nós estamos apenas peregrinando. E Ele tira o nosso conforto muitas vezes. Você nessa peregrinação, passando por mais diferentes lugares e por mais diferentes pessoas,
Deus chamou você para abençoar. As pessoas estão vendo como você lida com os conflitos, com as aflições, com as injustiças, e você não deve se omitir, mas a forma é tão importante quanto o objetivo. Para nós, os fins não justificam os meios. Nós estamos compromissados com o objetivo último, mas também estamos compromissados com a forma como fazemos isso. Nenhuma ideologia faz isso. Nenhum sistema político pensa assim. Nenhum candidato político pensa assim. Até aqueles que têm bons objetivos, eles não têm dificuldade nenhuma de utilizar de meios errados. Eu e você somos diferentes. Isaac é diferente. E olha o detalhe final dessa história, que parece que não tem nada a ver, né? Olha o verso 34. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Bezemate, filha de Elon, Eteu. Ambos se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Eles ainda precisam aprender que eles estão só peregrinando. Parece que tem tudo paz, está tudo bem. Dentro da casa deles, o Esaú resolve casar com alguém daquela terra. Isaac é bênção para aquela terra. Esaú casa com pessoas daquela terra. Você lembra como que foi o casamento de Isaac? Abraão tomou todos os cuidados, mandou para longe, para buscar alguém para Isaac. Esaú não quer saber disso. Esaú não quer saber o que Isaac está pensando. Esaú está casando com o mundo. Em vez de Esaú ser bênção, ele foi tomado pelos povos daquela terra. E daí em diante Esaú só vai declinando mesmo. Ele já vendeu o direito de primogenitura. Ele agora já se identificou com os moradores de Canaã. Esaú é um profano. Dentro da casa de de Isaac e de Rebeca. Nem sempre tal filho é igual ao pai. Talvez você veio aqui, e talvez o seu filho ou a sua filha está longe. E talvez muitas coisas você diz, pastor, foi uma pancada para mim. Talvez foi porque eu errei tanto, e talvez foi. Mas talvez não. Isaac errou, cometeu os seus erros, Esaú vai imitar os seus erros, mas Esaú não imita na sua aliança. Mesmo Isaac tendo orado, construído o altar, Esaú provavelmente visto isso acontecendo. Mesmo Isaac tendo falado desse poço, foi o seu avô que cavou, e ele cria que Deus daria isso aqui à nossa descendência. Esaú casa com os moradores daquela terra. Mesmo Isaac tendo dito, Deus vai destruir esses moradores daqui uns 400 anos, vai trazer o povo para habitar aqui, porque é isso que Deus disse para o seu avô. Esaú casa com aquele pessoal. Isso foi de grande amargura para o coração de Isaac. Porque Isaac ainda precisa saber que ele está apenas peregrinando. Um dia ele vai estar dentro da verdadeira família da fé. Esaú não estará lá. Isso a gente pode dizer com certeza. A Bíblia diz, Deus amou Jacó e aborreceu de Esaú. Isaac vai estar totalmente acabado por causa disso? Não. Lá ele vai entender que a descendência da promessa é aquela que abraçou o descendente prometido, que era Cristo. E toda a amargura que Isaac e Rebeca sofreram, e sofre mesmo, não precisará mais sofrer, porque entenderam que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Nessa noite nós vimos tal pai, tal filho. Não menospreze. Se você está vendo erros dos seus pais, se você tem consciência de alguns pecados que a sua tradição familiar cometeu, é muito forte isso na sua vida. Não é maldição hereditária. Isso é simplesmente um pecado imitado ao longo da história. E você precisa estar muito alerta e quebrar com isso. Não seguir os caminhos do seu pai. Mas tal pai, tal filho, também pode ser motivo de muita alegria, porque nós inclusive batizamos crianças por causa da fé dos pais. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar? Deus, obrigado porque a aliança que o Senhor fez a Abraão foi renovada na pessoa de Isaac. Isaac precisou viver a experiência dele, porque não basta a experiência dos pais. Por isso, Deus, nós queremos nessa noite pedir
pelos nossos filhos. Os nossos filhos que estão debaixo das bênçãos desta aliança que o Senhor fez e que nós, enquanto pais, os batizamos na igreja. Pedimos, ó Pai, que eles possam conhecer o Deus da aliança que eles estão debaixo dela. Que o Senhor possa se manifestar através da pregação do Evangelho ao coração delas. E que elas possam aprender e ouvir: eu sou o Deus dos teus pais. Gere, ó Deus, fé nos corações dos nossos filhos. Livre os nossos filhos de serem como Esaú. Torne os nossos filhos, ó Deus, como Jacó. Pedimos, ó Pai, que nós, enquanto povo do Senhor, possamos ser sérios no tratar com os nossos pecados. Nós fomos criados numa cosmovisão contrária a Ti. Nossos pais, por mais que nos amassem, por mais que nos ensinassem coisas boas, eles também nos ensinaram a ser egoístas muitas vezes. Nos ensinaram a pensar em nós, assim como Isaac. E por isso, ó Deus, nos ensina a ver qual é a área da nossa vida familiar. E nós precisamos parar de dizer: eu sou assim porque eu aprendi com os meus pais. É possível mudar. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos saber que nós somos peregrinos. Obrigado pelas lutas e aflições que o Senhor derrama sobre nós, para tirar o nosso coração deste mundo, para fazer com que nós sejamos desmamados deste mundo, para que nós possamos amar somente a Ti e aguardar o dia em que nós vamos encontrar a nossa terra prometida. Enquanto isso não acontece, ó Deus, nos faça construir altares em todos os lugares que nós passarmos, de adorar verdadeiramente o Teu nome, até o dia em que nós estaremos nos novos céus e nova terra. Essa oração que nós fazemos, no nome do descendente de Abraão e de Isaac, no nome de Jesus Cristo. Amém.